Tem outra pergunta, né? O do Paulo falou o seguinte: padre, o senhor acredita em exorcismo? Olha, Paulo, eu particularmente não curto muito essa narrativa aí, não. Todavia, Paulo, a igreja reconhece a existência do demônio, e a igreja, através do direito canônico, diz que toda diocese deve ter um padre exorcista, um padre escolhido pelo bispo diocesano, preparado para essa missão. Então, assim, isso é reconhecido na igreja. Não, show de bola. Mano, pode fazer a sua pergunta agora, depois a gente vai lendo mais do chat. O Mone tá mudo? Boa noite. Boa noite. Estou... Moneteísta. Moneteísta. Boa noite, padre. Tudo bom com o senhor? O nome do senhor é Edmilson, é isso? Edvilson. Edvilson. Boa noite, então, padre Edvilson. Boa noite, Shaolin. Eu entrei porque eu achei bastante curioso tudo que o senhor falou e eu passei pela Igreja Católica na minha juventude, né? E então ficaram assim algumas questões que eu gostaria de perguntar, assim, né? Alguém mais preparado para responder, né? Como, por exemplo, lembrando sempre que eu sempre converso, sempre no campo das ideias, eu não tenho nada contra, né, a crença particular das pessoas e eu não debato, digamos, no campo pessoal, somente no campo das ideias, as minhas conversas, né, melhor dizendo, que não será um debate, mas sim uma conversa amigável, sempre no campo das ideias. Então, assim, padre, o senhor citou a questão da arqueologia, né, e hoje nós temos, digamos, achados arqueológicos, né, que são trazidos pela academia no que vão dizer respeito às cidades que foram descritas na Bíblia como Dibon, por exemplo, né? Que foi uma cidade conquistada por Josué. Aí nós temos o senhor já deve ter ouvido falar, né, no William G. Dever, né, o arqueólogo William G. Dever. O William G. Dever ele vai trazer a informação de que Dibon, né, como por exemplo, a datação, né, daquilo que seria a conquista da terra de Canaã liderada por Josué seria aproximadamente ali de 1400, 1440 antes da Era Comum, certo? E aí o William G. Dever, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a cidade de Dibon, ela passou a existir, ela passou a ser habitada, ela tornou-se uma cidade realmente somente a partir do século IX antes da Era Comum. Como que a Igreja Católica, eu sei que a Igreja Católica não é só a Escritura, né? Eu acho que é do conhecimento de muita gente isso, né? Mas como que a Igreja Católica lida com essa questão arqueológica que diverge tanto dos escritos da Bíblia hebraica? Eu acho que a sua questão é muito oportuna, porque até 1950, a Igreja Católica não reconhecia o método histórico crítico. A partir de então, com o Papa Pio XII, a Igreja passou a reconhecer o método histórico-crítico, os estudos de arqueologia, os estudos antigos. Isso foi um grande ganho para nós. E é inegável, Monet, que na Sagrada Escritura as datas não batem. Não precisa ser pesquisador, não precisa ser pós-doc para notar que as datas não batem. Então, isso fica claro que esses textos são textos construídos dentro de comunidades com objetivos e que queriam falar da história do povo, mas não são textos cuja cronologia bate. E nós, católicos, a igreja, os cristãos, precisamos aprender a lidar com naturalidade com isso, porque isso não atinge a essência da nossa fé. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. E essa questão que você levantou é até fichinha, eu diria, diante Sim. de outras do Antigo Testamento, de personagens que a arqueologia mostra que praticamente não existiram como personagem, mas foram construções culturais e que passaram a fazer parte da humanidade. Isso é verdade, bem interessante, como por exemplo nós temos Davi, por exemplo, né? Nós temos a Estela de Tel Dan que vai citar ali, né?
o que seria o nome de Davi e tal, mas existem controvérsias ali, porque alguns vão dizer que não era a casa de Davi, mas sim a casa do amado, né? Porque as consoantes no hebraico são as mesmas. Nós temos a questão de Abraão, né? Que não existe nenhuma comprovação. O próprio Moisés, né? Moisés, Jó. Isso. Jó, isso. Porque, veja bem, Mone, Abraão, é bem provável, se você pega qualquer estudioso do Antigo Testamento, ele vai saber que Abraão, ele vai discutir a historicidade de Abraão. Abraão pode ser a tradução de um habitante do deserto, né? Agora, há na dimensão hermenêutica da história os desdobramentos. Abraão existindo, historicamente, ou não existindo, ele é um personagem chave da cultura praticamente mundial em 2025. Porque Abraão é a origem do judaísmo, do cristianismo e dos muçulmanos. Sim. Entendeu? Então, assim, a historicidade de Abraão, nós não temos como provar. Não dá para provar. Exatamente. O próprio Moisés... Pode falar. Há vários segmentos dos estudos que falam que esses personagens são míticos. E, para mim, não altera nada. Sim. Não mexe com minha fé. Agora, se parecer alguém aí no chat... Já estão chorando, já. E disser assim, não, Abraão é histórico. Não, Moisés é histórico. Beleza, tudo bem. Para mim não muda nada. Para mim não muda nada. Agora, que há estudos nesta direção, dizendo... E esses estudos não são feitos por mim, um pobre mortal. São feitos por gente grande da academia internacional. Que existem esses estudos, existem. As descobertas de Qumran e assim por diante. Isso, exatamente. Pode falar, Shaolin. Sim, tem umas perguntas aqui, ó. Tem uma pergunta do Vitor, falou assim: o senhor acha que os ateus, ele já está colocando todo mundo, né? Que não escolhem não crer, simplesmente não conseguem crer, pois não têm fé, ou eles vão para o inferno, ou Deus o receberá. Vitor, eu creio no amor de Deus. E o amor de Deus é maior do que as contradições humanas. A Igreja Católica reconhece o inferno. A Igreja Católica fala do dogma do inferno. Mas a Igreja Católica não diz que ninguém foi para o inferno. E eu tenho muita esperança, Vitor. Eu acredito muito que no inferno não tenha ninguém. Porque todos se seduziram pelo amor de Deus na última hora. Show de bola. O pessoal tá chegando aqui, ó. Salve, pessoal. Galera, quem estiver chegando aí, marreta o like aí para a live subir, vai ter mais gente aí, ó. Deixa eu ver, 31 likes, hein? Vamos fechar com 50 likes aí, pessoal. Marreta o like aí quem estiver chegando, 35 pessoas na live aí, ó. Compartilha nos grupos. Tem mais perguntas aqui. Eu não sei se essa pergunta aqui seria uma pergunta legal, mas o senhor decide, pai, se o senhor vai responder ou não. Eu acho que o padre Júlio Lancelotti recebe apoio da igreja, sim. O Papa Francisco telefonou para ele. Você coloque lá no YouTube, Papa Francisco telefona para padre Júlio. E veja, o cardeal, a igreja de São Paulo dá apoio para o padre Júlio. E o padre Júlio é um homem muito querido, muito respeitado na igreja. Todavia, há um setor... de católicos que não gostam do padre Júlio. Aí é uma outra narrativa. Há um setor, há uma parte dos católicos que não gostam do trabalho do padre Júlio. Porém, essa parte não representa o todo. Sim. Eu mesmo tenho uma enorme admiração, um enorme respeito pelo padre Júlio. E ele, na minha opinião, representa aquilo de melhor que a igreja tem no momento da história no Brasil. O pessoal tá zoando aqui, ateus vão pro céu, mas vão passar uma cota no purgatório. Ô, Junqueira. Ah, tá, vai nessa, Junqueira, quero só ver. O gato veio, é só... Mas, Junqueira, vamos brincar um pouco. Uma vez no purgatório, já está livre do inferno, né?
Ele tá doidinho para subir. Uma vez no purgatório já está livre do inferno, né? Porque uma vez que você vai para o purgatório, não tem chance de cair para o inferno. O seu destino é subir para o céu. Pode ser que fique muitos anos o purgatório. Padre, eu posso lhe fazer um outro questionamento que, Pode? aliás, dentro do catolicismo, por onde eu passei, assim, eu nunca tive a oportunidade de perguntar, né, depois da minha saída, né? Tipo assim, como que o senhor vê a Trindade na Bíblia? Em que textos, assim? Lembrando que eu não trato do Novo Testamento, né? O meu foco de trabalho, meu foco de estudo é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Sim. Né? E no Antigo Testamento, como que o senhor descreveria, em que textos, né? O senhor descreveria ali a Trindade, por gentileza? Isso não parece tão claro no Antigo Testamento. No Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, aparece. Né? Agora, no Antigo Testamento, você tem razão, né? Fala do Deus que cria, do Deus que cria pelo verbo, do Deus que cria soprando, que seria o Espírito. Mas não é tão claro, né, Monet? Concordo com você. Isso, é que eu trabalho por dentro, assim, de uma, digamos assim, um método que a gente denomina de método histórico indiciário, né? Então, nós buscamos esses indícios tanto dentro dos textos como fora dos textos. Então, eu sempre falo, né? Obviamente, ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Eventualmente, eu posso estar errado também. Mas, assim, para nós, assim, que trabalhamos por dentro desse método histórico indiciário, o Gênesis 1, a narrativa da criação, olhando a partir da ótica da cultura na qual os escritores estavam inseridos e a partir da cultura que eles absorveram, né, naquela localidade, que eles foram para a Babilônia e eles aprenderam os mitos babilônicos e tudo mais. Então, como diz Gwendolyn Leake, né, a cultura babilônica, quando vai falar da sua criação, é a cidade da Babilônia que está sendo criada. Né? Nós temos até o livro do Robert Graves e do Rafael Patai, que é Mitos Hebraicos em Gênesis, e ele vai trazer uma versão ali do Enuma Elish, na qual diz que antes, né, não havia nada nos altos céus, nada havia e tal, e aí ele vai dizer que houve um movimento nas águas, e então Esagil foi criado, e a cidade da Babilônia foi criada, ou seja, Esagil, o templo da Babilônia, né, e a cidade da Babilônia foi criada. Da mesma forma, assim, os deuses do Egito criam o Egito, os deuses da Babilônia criam a Babilônia, o deus de Jerusalém cria Jerusalém. Então nós trabalhamos por dentro dessa ótica, né, de que a divindade ela cria Jerusalém, ou recria Jerusalém, né? Cria Judá. Mas, e não vemos ali a questão da trindade, por exemplo, ali no façamos, entende? Até mesmo no próprio nome Elohim, né? Que seria um plural, dependendo do verbo que o acompanha, né? Mas aí, então, não teria nenhum texto em específico assim, que o senhor poderia dizer, ó, aqui a Igreja Católica considera que seja a trindade. Eu penso que o tema da trindade é um tema cristão, não é um tema judaico. Até porque o judaísmo ele não entende a encarnação do Messias, né? Ainda. É o cristianismo, principalmente o cristianismo histórico, porque o dogma da Trindade ele remonta praticamente ao século IV, né? O Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, de Éfeso. Então, é um olhar cristão para os textos hebraicos, para as escrituras hebraicas. Né? Então, um olhar cristão para o livro do Gênesis vai ver esse entendimento trinitário. Agora, um olhar de um professor de hebraico, como você acabou de dizer, olhando o texto desde a visão hebraica, não é possível esta hermenêutica. Então, eu diria para você que o tema trinitário é um tema mais cristão que hebraico. Padre, então, por gentileza, né? Eu não vou monopolizar, né? O nosso anfitrião aqui é o Shaolin, o senhor é o convidado. Não, pode fazer a pergunta. Mas eu gostaria muito, assim, porque a gente sempre conversa, né? Com diversos amigos cristãos, inclusive protestantes, né? Mas eu gostaria muito, assim, se possível, Padre, o senhor explicasse essa questão, né, do nascimento do dogma trinitário, do dogma da Trindade. Por gentileza, seria possível? O senhor... Então, o dogma da Trindade, ele nasce enquanto dogma no concílio de Nicéia, depois é mais organizado em Constantinopla, no concílio de Éfeso,
e que vai mostrar que Deus é uno e trino, que Deus tem uma única substância, uma única essência, que é o amor, e essa essência de Deus, esse Deus, ele está em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aí se usou textos do Novo Testamento para fundamentar isso, principalmente o Evangelho de João, textos paulinos, e se fez uma leitura cristã de alguns textos do Antigo Testamento. Agora, Manny, meu amigo, está no campo da fé. Como é que você quer que eu explique a Trindade aqui pelo campo da razão? Não dá, amigo, não dá. Não tem como. Você falar que é um e é três, e são 3, como é que eu vou provar isso pelo método das ciências naturais? É pela fé, irmão. Sim. Né? Exatamente, era isso mesmo, porque a gente sempre vou falando, né? Porque a galera do DI sempre vem questionando o padre, por isso que eu tinha conversado com o senhor antes, falar sobre isso, que é uma cutucada mesmo, que eles tentam colocar algo como material, como um divino ali dentro no mundo natural, científico, e não tem como, né? A gente sabe disso. Eu creio no Deus que é Pai, no Deus que é Filho, no Deus que é Espírito Santo. Eu creio. E me faz bem crer. Eu creio porque eu sou livre para crer. Mas eu não pretendo com isso obrigar todos a crerem. Né? E não posso, se você me disser aqui, faça uma equação científica que mostre a trindade. Eu não sou capaz de fazê-la. Todavia, há toda uma produção de textos antigos, os padres da patrística, os santos padres, que definiram o conceito de pessoa, o conceito de essência, e Santo Agostinho escreveu um livro maravilhoso sobre a Trindade, Santo Tomás de Aquino falou sobre isso, são vários padres da igreja. Há uma literatura, e eu creio, mas estou no campo da fé. Show de bola.